Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Bem, hoje é o dia 29 de agosto de 2021 e vamos estudar a nossa lição de hoje no livro de Números, capítulo 25. Temos estudado o livro de Números e temos visto como o livro é importante para nós, assim como todos os textos das Escrituras têm sido importantes para nós. Temos descoberto muitas coisas relevantes para a nossa compreensão bíblica, como também temos visto como estas passagens bíblicas estudadas podem nos ajudar na nossa caminhada no nosso deserto, No nosso deserto, e por isso o livro de Números tem exercido uma importância fundamental para nós. Estamos estudando um povo que tem suas características, um povo que tem as suas tendências, e nós vamos destacar no estudo de hoje a importância de vermos o povo de Deus pela perspectiva de Deus ideal e pela perspectiva interna, fenomenológica, experimental desse próprio povo. A palavra experiencial é até mais própria, porque ela caracteriza o povo em si, na sua experiência do dia a dia, como é que ele é. Então, nós estivemos levados por Balaão nos pináculos da glória e da perspectiva mais sublime do povo de Deus. Capítulos 22, 23 e 24, principalmente no clímax 24 dos Cânticos de Balaão, nos mostraram uma perspectiva do povo de Deus visto da ótica de Deus e do desenvolvimento do seu projeto soberano na vida desse povo. Nós vimos que este povo não tem nenhuma maldade, não tem nenhum pecado, Deus não vê nenhum mal em Jacó, É um povo do ponto de vista de Deus e mediado por quê? O que fica na frente da visão? A cruz. Então Deus olha e aí a cruz faz com que tudo aquilo que é ruim na vida desse povo seja transportado para o Salvador do povo, que neste estágio da revelação está por vir, é o Messias prometido. E visto isso dentro das predições proféticas de Balaão. Vimos Balaão como uma figura que conseguiu caminhar nos 3 estágios e nos 3 níveis da vontade de Deus. Vimos Balaão andando no nível da vontade diretiva, foi muito pouco, Aliás, ele não se atrelou a esse que deveria ser o ponto fundamental. Não vai com eles. Vontade aprovativa, vai sob certas circunstâncias. E depois, vemos agora um Balaão no domínio da vontade permissiva, onde Deus o larga de mão, e aí ele vai fazer exatamente aquilo que todo homem sem Deus faz. Então, é algo muito sério para nós. Por quê? Porque nós vemos uma pessoa que estava numa situação anterior, foi buscado aqui, interessante quando você vê aqui, ele foi buscado aqui lá em Arã, e a distância aqui é aproximadamente 825 quilômetros. Olha onde o Balaque foi buscá-lo. Ele vem de Arã até Midian, uma distância enorme aqui. Então foi uma viagem cara, dispendiosa, com caravana, com tudo. Imagina o tempo que eles levaram e tudo mais. E realmente ele era uma pessoa muito importante. Era um profeta com uma fama internacional. Então, com essa distância toda em que ele vai ser trazido para poder fazer aqueles encantamentos e tentar dominar a divindade, vimos que ele acabou sendo dominado pela divindade. Essa introdução é importante, por quê? Porque agora nós vamos ver o Balaão
no domínio da vontade permissiva de Deus. Quando ele sai desta... É interessante que Deus, né, ele é contratado para dominar a divindade e acaba sendo dominado. Ele teve uma surpresa porque lidar com esse Deus que ele foi contratado para dominar, ele acabou sendo totalmente dominado por ele, sem ter a opção de fazer absolutamente nada do que Deus quisesse ou permitisse ou aprovasse que ele fizesse, né? E aí ele ficou nessas rédeas, dominado, até que agora nós vamos entrar numa outra fase da história do povo de Deus. E essa nova fase é exatamente o que acontece no capítulo 25. E nós vamos ver que o ideal e o real sempre estão aí, né, na vida do povo de Deus. Tem a visão ideal, que é aquilo que Deus quer que o seu povo seja, que é expresso na sua vontade, que é expresso na sua palavra, e é aquilo que de fato o povo é. Então aí vai haver uma tensão entre o ideal e o real. A realidade, né, vai se chocar frontalmente com o ideal. E como é que Deus consegue manter as suas promessas para cumprir neste povo, cuja realidade é, do ponto de vista da experiência, do ponto de vista da vivência real com a realidade, é sempre tendente a afastar-se dele? Como é que Deus consegue manter a relação com este povo ao ponto de levá-lo, né, àquele estágio que Balaão viu, de que o final desse povo é um final de glória, é um final de bênçãos, é um final de felicidade eterna e de vitória absoluta? Como é que Deus consegue manter isso? Hein? Escrevendo a história. Não, mas como é que Deus consegue manter relação com esse povo, cuja realidade, né, a experiência, mostra que ele fica sempre aquém dos padrões de Deus? Ele vai sempre nas tendências contrárias à vontade de Deus. Um mediador. A única forma de Deus manter a relação com este povo seu, quando eu falo do povo de Deus, eu estou falando de mim e de você. Estou falando de nós, estou falando da igreja, estou falando de Israel, mas agora nós somos a consumação de Israel, que somos o Israel espiritual, através do verdadeiro Israel, que é o Senhor Jesus. Ele foi o único que veio cumprir tudo aquilo que Deus desejava que o seu povo cumprisse, para poder criar em si e através de si, do seu sacrifício, este povo que hoje é a igreja do Novo Testamento, porque nós temos a igreja do Antigo Testamento e temos a igreja do Novo Testamento. Então agora nós vemos nessa dimensão de relação que nós estamos, nós somos este povo que também, da mesma forma, só podemos continuar na nossa relação com Deus através do mediador, do Israel ideal, que está criando, né? E a igreja está sendo edificada. Edificarei a minha igreja. Então a igreja está sendo edificada e esse processo prossegue até a consumação. Tá? Deu para pegar, Lídia, o panorama? Daí então, o que nós vamos ver aqui nessa lição de hoje? Nós vamos ver exatamente a diferença entre o ideal, tá, e o real. E mostrar que, para que o real se torne o ideal, só o mediador para conseguir fazer isso. É exatamente esta promessa que temos em Efésios, capítulo 5. Para que Jesus morreu e qual a finalidade dele? E isso falando ali no momento, a partir do versículo 22, né, de Efésios 5, quando ele fala qual o propósito de Cristo ter se dado, né, de ter se entregue pela igreja. Para qual o objetivo? Que Cristo morreu pela igreja. Está ensinando aos homens, né, como tratar as suas mulheres, e aí então ele fala a respeito, dando Cristo como exemplo, o que ele fez. Deu-se a si mesmo por ela para
Cadê Efésios? No início? Mas você lê na Bíblia de verdade, né? Não lê naquela não, viu? Aquela está condenada. Por isso que eu estou achando. Ah, nem isso você não acha nessa Bíblia. Essa Bíblia está por fora. Dá uma Bíblia para ele aí, pastor Deus. Leia, pastor Jesus. 5. Efésios capítulo 5. E andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mais à frente. Cristo se entregou pela igreja. Vamos ver aqui. Como é que o real 27, aqui ó, 25, foi daí para frente, ó. 25, voz mais. Uhum. Diz assim aqui está. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai, agora vem aqui, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Daí como o real vai se tornar o ideal, né? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, e irrepreensível. Pegou aí? Hein? Então aqui é que nós vemos que o papel de Cristo o seu trabalho, né, de redenção da sua igreja, no seu trabalho, né, feito ali na cruz do Calvário, tem o objetivo de fazer com que essa igreja cheia de problemas, de dificuldades e tudo mais, ela no final chegue a esse nível aqui que Jesus, né, com o Pai e o Espírito Santo idealizam, e então a igreja que hoje enfrenta essa realidade por conta das dificuldades desse corpo que ainda não está redimido, para chegar a esse nível aqui. E no Antigo Testamento, a igreja do Antigo Testamento, ela vai fazer o quê? Ela vai também ter esses momentos em que Deus tem que, não tem alternativa. Então eles têm ali algo que eles estão usufruindo por antecipação, que é o mediador, a redenção e a expiação que Deus faz para que esse povo possa chegar aonde Deus quer. Então, por que Deus não consome de tudo esse povo? E você vê que às vezes parece que não vai ter jeito não, Deus vai ter que consumir e acabar com o povo. Por que isso não acontece? Por causa do projeto soberano de Deus. É desse povo que vem o Messias. Então, se é desse povo que vem o Messias, Deus vai puni-lo, Deus vai fazer como faz com o seu povo hoje. Quem é recebido por filho é disciplinado. Quem não é disciplinado tem que fazer o quê? Como é que diz? Fazer um exame de DNA, né? Para saber se realmente tem a paternidade divina. Não é isso que o escritor diz nesses termos, né? Claro, eu estou aqui usando o termo contemporâneo. Mas se vós sois filhos e não passais pela disciplina, então sois bastardos e não filhos. Ou seja, não tem nada a ver. Daí o que acontece? Nós vamos ver aqui nesse capítulo 25, nós vamos ver um povo exatamente, né, tendente ao erro, tendente às falhas. E por conta dessa tendência, nós vamos ver que Balaão, o profeta que vê que esse povo, né, tem uma saída do Egito de modo glorioso, Deus o preserva, esse povo é como um leão feroz, que tem, né, força como um boi selvagem, e é aquele cujas conquistas não tem como serem impedidas, mas tem uma coisinha que se pode fazer para que esse povo se destrua. Né? Você vai colocar um mecanismo de autodestruição dentro desse povo. Qual é o mecanismo de autodestruição que o Balaão ensina
o Balaque a desencadear, a colocar ali o cavalinho de Troia que entra ali para poder destruir o povo de Israel. Qual é? Pecado, nesse caso, as mulheres medianas. O pecado, as mulheres moabitas e midianitas, né? São os dois textos que a gente vai estudar em conjunto, o 25 e o 31, vão falar exatamente a respeito disso, da introdução de mulheres no meio do povo, que vai induzi-los ao erro, que vai induzi-los a pecar. E é exatamente esta indução ao pecado que vai fazer com que Deus mesmo execute a sentença do pacto, que já está estabelecida, e o povo sai da dimensão da bênção e entra para a dimensão da maldição, do castigo, do juízo, do julgamento. Tá? Bem, Balaão, então, para conceber um plano desse, está usado por quem? No mínimo. É o mesmo esquema que Satanás fez lá no Éden. Não tem jeito. O inimigo do povo de Deus vai agora se apoderar dessa mente. Qual é o problema do Balaão mesmo que nós descobrimos? Ganância, amor ao dinheiro, a prata, o ouro. Vou ficar rico aqui entre os midianitas, nem volto mais lá para Arã. Fazer o que naquela distância? Ficar por aqui mesmo. Não quero gastar nem com a passagem para lá, nem com o gasto de viagem. Vou ficar aqui, estabelecer aqui, comprar uma casa e vou viver muito bem aqui o resto da vida. Já fez uma proposta bem gigante, né? Se o Balaque enchesse a sua casa, a sua casa dos tesouros de prata, de ouro, nem isso iria fazer com que Israel fosse amaldiçoado. Mas quando ele chegou, mas eu tenho uma fórmula, eu tenho um segredo, eu sei como é que o negócio pode funcionar. Aí já a mente dele já não está mais no domínio, né, da vontade nem diretiva, nem aprovativa, já está na permissiva. Deus entrega o homem a si mesmo e deixa-o para que ele ande segundo as suas tendências e segundo a sua vontade, sua ambição, né, as suas tendências desabridas aí. Para o nosso ensino. Para o nosso ensino, porque nós não somos nada diferentes. Enquanto nós estamos nesse corpo, nós não somos em nada diferentes. Por isso que a Escritura deixa isso bem claro para todos nós. Não é? Quem está em pé, cuide que não caia. Não é? E o adversário aproveita esse momento para poder dar a ele a estratégia para destruir o povo de Israel. E vocês vão ver que o trabalho foi tão bem feito, não é? Bem feito e mal feito, né? Bem feito pelo fato de que deu certo, a estratégia deu certo. Mas Deus sempre tem alguém para agir no momento certo e fazer com que o seu povo continue a sua caminhada. Deus sempre tem os seus instrumentos e aí nós vamos ver. Essa lição de hoje ela é muito rica porque parece uma historiazinha assim simples, que às vezes quem lê assim, não entende nem por que a história, sem pé e sem cabeça, a gente sai de uma dimensão tão paradisíaca, tão, né, nós estávamos ali aproveitando a visão periférica cognitiva do Balaão, vendo Israel na sua glória, no seu, né, um povo invencível, numa dimensão totalmente orientada, em que tudo é harmonia, equilíbrio, simetria, né, tudo, de repente vem a desorientação. E a desorientação acontece exatamente no momento em que se abre a oportunidade para o adversário entrar com o seu projeto na cabeça do Balaão, e aí o Balaão passa o projeto, leva a grana, mas deixa a tragédia aqui bem armada, bem articulada. Não foi assim no Éden? A estratégia dele não é sempre assim? Ele vem com o seu argumento, mostrando que o projeto dele é um projeto que realmente bom, não é? Bom, é um projeto que, né, vai trazer prazer, alegria, satisfação. Né? Eu imagino a argumentação que é utilizada para poder o povo de Israel sair dessa monotonia, né? São cansados desse deserto. Uma outra coisa que é importante vocês observarem,
No capítulo 26, nós vamos ter o censo daqueles com 20 anos para cima. E vocês vão perceber que aqui já dos 40 anos, aqui já estamos com os 40 anos completados dessa peregrinação no deserto, essa geração que agora está aí, já é a geração nova. E ela não está imune do pecado. Então eles têm vitórias extraordinárias ali no capítulo 21. Né? Nós vimos a vitória que eles tiveram sobre os amorreus no capítulo 21, Og, rei de Bazã, né? Tiveram aquelas vitórias, mas não é uma geração que está imune ao pecado e isenta da tentação. Tá? Isso para nós também é importante. Tá? Que nenhum de nós chega a um estágio em que você pode baixar a guarda. Você sempre tem que sempre estar com a guarda, né, bem ativa. Vocês têm que estar sempre na vigilância. Porque é no momento de distração que o adversário se apresenta, e ele sempre apresenta o pecado não como pecado. Ele apresenta o pecado como a coisa mais magnífica que existe para a experiência humana, como fez com nossos primeiros pais. Não, ele disse que se a gente comer, nós vamos morrer. Não morrer. Que morrer nada? Não tem nada a ver. Não é nada disso. Vou interpretar para vocês o que ele quer dizer. Vou falar baixinho aqui. Se vocês comerem esse fruto, ele está aqui, ele querendo esconder que vocês vão ser iguais a ele. Vocês vão ser deuses. Vocês vão sair dessa experiência humana e limitada e vão ser iguais a Deus. Vão ser os deuses aqui do... É mesmo? Estou falando. É isso aí. Não é? Aí eles, opa, Eva, meu filho, que come, poxa, coisa boa. Aí, o resultado não é nada daquilo que é oferecido. Né? E aí me lembro da experiência que o Ian Duggett contou, do ideal, né, que é pintado, né? Uma empresa fez um cartaz, uma brochura linda para dizer, né, que eles tinham um lugar, né, St. Andrews, né, que era magnífico. Você imagina um lugar que você vai ter uma experiência memorável. Né? E aí aquela brochura, poxa, encantou, e o pessoal fez uma caravana para ir para lá, para aquele lugar. Vou até ver aqui a experiência que o Ian Duggett conta. O Ian Duggett conta essa experiência. Eu até tenho aqui já, deixa eu ver aqui. Aqui. Ele conta essa experiência e é muito, mas muito interessante, porque vai mostrar a diferença entre o ideal, que muitas das vezes é tentado, e a realidade que depois a pessoa encontra. E essa experiência ela é muito significativa, e ele coloca isso no início desse sermão que ele prega sobre o número 25, não é? Mostrando que é exatamente assim que Satanás pinta o pecado. É uma coisa magnífica, olha, você vai ter uma experiência, olha, você nem imagina como é que vai ser bom. Mas vai ser bom demais. Aí a pessoa, embarca na canoa furada. Quando chega a realidade, não é nada daquilo. E aí ele diz aqui, olha, o cartaz dizia assim, no folheto de férias, descreveu como um lugar magnífico que o tempo esqueceu. O que está implícito nisso? Ninguém sabe. E aí diz, não pode haver muitos lugares no mundo como St. Andrews. Se o seu sonho é uma ilha sofisticada, onde você pode relaxar, deixar as preocupações do mundo para trás e desfrutar das coisas simples da vida, nós temos um feriado para torná-la realidade. Vamos aí, tirar umas férias, vamos tirar um período aí bom, e você vai realmente ficar no paraíso. É um lugar inesquecível. E diz aqui, vale dar um gostinho de algo completamente diferente e tornar suas férias verdadeiramente memoráveis. Aí a pessoa, né, poxa, foram lá, aquele grupo pegou a caravana e compraram, né, os bilhetes lá, o barco foi lá na ilha, os deixou lá, eles soltaram na ilha, depois o barco voltou e só vai voltar depois daquele período que eles estão ali.
Tá bom assim? Então, eles estão na ilha. A realidade que os veraneistas descobriram ao chegar da ilha de St. Andrews, no entanto, não foi nada do que esperavam. O folheto está dizendo uma coisa assim, né? Inédita, inesquecível. Mas que tipo de inesquecível? É igual Satanás faz. Ó, o pecado, rapaz, vai ser uma coisa mais boa demais. Viu? Mais boa demais. É gostoso demais. Você nunca mais vai esquecer. Né? Mas o que ele estava querendo dizer para os nossos pais? Não morrereis. Nada disso. E ressemantizou ali a palavra de Deus, dando um outro colorido, um outro sentido. E é exatamente essa estratégia que faz com que as pessoas e nós, às vezes, caímos nestas astúcias. Quando se fala o apóstolo Paulo sobre as astúcias, né? As astutas ciladas do diabo, exatamente porque elas não vêm assim, né? O cara não vem com aquele, como a figura popular aí pinta, né? Um indivíduo com um garfo e soltando fogo, todo vermelho, né? Nessa área. Não vem assim, não. Ele vem, se transfigura em anjo de luz. Diz a Bíblia que Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele vai chegar bem macio, bem sofisticado. E é exatamente algo que a gente vai perceber que a realidade pode ser muito diferente do ideal. Então aqui foi pintado no folheto o ideal. Olha só o que aconteceu. Eles não tiveram água, quando eles chegaram lá, foi nada do que esperavam. Eles não tiveram água quente durante as 2 semanas que estiveram lá. Quem está acostumado aqui, igual nós chega lá no Brasil, às vezes, com água fria lá, é difícil às vezes tomar um banho frio, hein? Não é, pastor Wilson? Meio enjoado. Ar-condicionado não funcionava nos quartos do hotel e havia mofo e bolor nas paredes. Não só isso, havia ratos, escorpiões, ratos, baratas e escorpiões nos quartos e pulgas nas camas. Uma experiência inesquecível. Mas não parou aí não. A praia do hotel estava cheia de excrementos de cachorro e agulhas hipodérmicas, enquanto o esgoto bruto era descarregado a quase 2 metros dos restaurantes e cozinhas. Sim. Para pensar. E não ficou só nisso não. Teve um dia que eles foram lá fazer uma averiguação da higiene, da comida, como é que era lá na cozinha. O que eles viram? Eles viram empregadas limpando os copos com um pano que acabaram de usar para limpar o vaso sanitário. O folheto é magnífico, o lugar é paradisíaco, você nunca, é uma experiência realmente sofisticada, viu? É muita sofisticação. Você nunca mais vai esquecer. Como era de se esperar, os convidados voltaram com 9 doenças diferentes, incluindo cólera, salmonela e disenteria. Tá? Umas férias verdadeiramente memoráveis, inesquecíveis, não é? Talvez, mas não exatamente pelos motivos que esperava. A realidade não correspondia à imagem idílica, né, da brochura. Então a brochura pintava uma coisa, mas a realidade foi totalmente outra. É exatamente assim que Satanás faz quando pinta o pecado. Ele não vai dizer as consequências, ele nunca ia falar para os nossos primeiros pais o que iria acontecer em consequência do pecado deles. Se ele desse pelo menos uma pista, nossos primeiros pais não iam embarcar naquela. Não, mas ele disse, não vão ser semelhantes a Deus, conhecendo o bem e o mal, como se fosse uma grande coisa. A inocência deles ali era uma coisa muito simplória, não vocês precisam conhecer. Ou seja, aquele ser totalmente existencialmente, né, que já conhecia existencialmente a miséria do que é estar afastado de Deus, o trabalho dele é afastar todos quantos ele pode de Deus. E é isso que ele está fazendo hoje com a humanidade de um modo geral. Os ateus, né, os atoas, todo mundo aí está no barquinho dele. E ele só diz, o negócio é bom, né, o pecado é bom. E a humanidade está enfronhando no pecado. Quando vem o resultado, aí eles veem que não é nada daquilo que foi prometido. Isso para nós, eu trouxe essa cena porque ela é muito importante, porque vai deixar diante de nós esta imagem
importante que a gente precisa ter. Primeiro, o paraíso ideal que Satanás pinta quando ele mostra para nós o pecado, não é nada daquilo, porque as consequências ele sempre oculta. Sempre oculta. Mas nós que temos experiência das Escrituras, escritas e mostrando para nós sempre as consequências do pecado, nós vamos ver que o pecado e o crime não compensam. Tá? Deu para fazer uma boa introdução? Estamos preparados para estudar esse capítulo 25, em que os israelitas pecam com as filhas dos moabitas. O nosso texto áureo é Números 24, não, 17. Isso aqui, Números 24. Isso aqui do capítulo, isso aqui está errado. É 31, 16, não é isso? 31, 16? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel, 31, 14, 31, 16. Como é que ele botou 24 aqui? Não prestou atenção. Deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Aí você vai ver lá na frente explicando o que acontece no capítulo 25. E sem o capítulo 31, você não consegue compreender o capítulo 25. Por isso que a lição de hoje vai estudar os dois juntos. Ok, a primeira pergunta. O que as moabitas chamaram os israelitas a participarem? O que eles, israelitas, fizeram e em que ajuntamento eles foram que provocou a ira de Deus? O que é a ira de Deus? Vocês já estão familiarizados com essa expressão, que já falamos a respeito dela várias vezes. O que é a ira de Deus? E acendeu-se a ira de Deus. Bem, como nós já falamos, existem várias palavras que são utilizadas para descrever o que se passa em Deus que não correspondem à nossa experiência humana. Tá? O que é a ira do homem? Quando o homem se ira, o que acontece? Uma explosão de ira. Ele tem uma explosão de ira. Um dia estava vendo um cachorro irado, raivoso, que pegou o outro e ninguém conseguia separar o cachorro do outro. Ele briga, ele puxa, o cara caiu no chão e tentando, e ele pegando o outro e morde, ele segurou, mordeu a pata e está puxando. Não é? O cachorro está irado, está raivoso, né? Ali naquela situação. A ira humana, quando você vê uma pessoa irada, né, pega até uma arma e mata o outro e faz uma série de coisas. Qual a diferença quando esse termo, né, que por não ter outro melhor, é utilizado da experiência humana para descrever o que se passa em Deus? Qual a diferença dessa nomenclatura quando ela é aplicada a Deus? O que é a ira de Deus? Como acontece a ira de Deus? Fenomenologicamente, já até fiz uma cena para você, né? Deus fica lá no trono. Agora você me segura, porque Miguel segura de um lado, Gabriel do outro, porque agora, se não sai do trono, eu arrebento, agora eu vou. É assim? Ele fica lá no trono, lá, descontrolado? É assim? É a ira de Deus? Não, Deus é santo. A ira de Deus é simplesmente a determinação das injunções pactuais, quando o homem transgride, quando o seu povo transgride as suas leis. Ele determina as injunções pactuais, no sentido de punir o seu povo por conta da quebra da aliança. A aliança já está estabelecida, as consequências já estão estabelecidas, né? O povo está bem orientado. Êxodo 20, o que fala em Êxodo 20? Balaão pegou aí, Êxodo 20.
Quando começa, eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei da terra do Egito. Aí vem, começa com o primeiro não. Não terás outros deuses diante de mim. O que diz aí, Êxodo 20? Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Olha isso, é a sanção pactual. Não faz isso não, porque eu visito a maldade do pai nos filhos, dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Mas, para aqueles que se arrependem e não fazem, faço misericórdia. Não quebra? E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então Israel está numa relação pactual, numa aliança com Deus. Tá? E essa aliança é uma aliança muito séria, é uma aliança seríssima, em que Israel está como uma esposa casada com um marido. O Senhor Deus é o marido dessa nação. Então ele quer não somente uma submissão, mas ele disse: aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, eles recebem misericórdia até milhares de gerações. Mas os que quebram esta aliança e se servem a outros deuses, e se prostram e servem a outras divindades, o que acontece? Ele visita a maldade dos pais, nos filhos, até a quarta geração. Ou seja, tem uma série de injunções que já estão estabelecidas. Balaão, com a sua mente maquiavélica, nesse momento, vai dar a dica para Balac. Está escrito na lei deles, não tem jeito. Ó. É só levá-los para fazer aquilo que vocês usualmente fazem, e eles estão proibidos de fazer. Tá? Aí vem versículos 1 a 3. Vamos lá. Os versículos 1 a 3. Enquanto Israel estava em Sitim, que lugar é esse? Está nas proximidades de Moabe. Coloquei aqui Sitim. Dicionário, a Enciclopédia Bíblica Cultura Cristã. Poderia ter puxado até o mapinha deles aqui. Sitim ficava ao norte, passado o Golfo de Acaba, como nós vimos aqui no nosso mapinha. Depois da passagem aqui do Golfo de Acaba, ficava aqui nas... significa Shittim, árvore de acácia. A designação de uma região nas planícies de Moabe, a nordeste do Mar Morto. Então, fica a nordeste. Né? Nordeste. O Dead Sea está aqui embaixo. Tá? Então, lá em cima, nordeste. Tá? Fica aqui, nas planícies de Moabe, nessa região aqui. É provavelmente a mesma de Abel Sitim, de números 33, 49. Então é uma designação mais abreviada de Abel Shittim, que é feito lá, Abel Shittim lá na frente. Tá, então é exatamente o lugar do último acampamento, é desse lugar que o Josué vai enviar os espias, né? É daí o cenário também dos eventos antes da passagem do Jordão, deixando... É claro que essa designação Abel Shittim, que nós vamos ver, e depois aqui o Sitim, é a mesma designação. E o Abel Shittim significa o riacho das árvores de acácia. Tem uma localização aqui, ok. Então, vejam bem. Eles estão ali, em Sitim, e o rei de Moabe está totalmente preocupado com essa situação. Por quê? Porque eles têm uma quantidade enorme. O exército de Israel, embora não seja aquele exército, né, bem treinado e preparado para a guerra, é um exército muito grande. Né? É um exército grande, comparativamente
ao que você vai ver pelo censo do capítulo 26, é um exército grande. Então, por isso que o Balaque estava apavorado, né? Ele estava muito apavorado. E o que aconteceu nesse lugar? O povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com as mulheres moabitas. Aí é que vem. Como era o culto das divindades lá em Moabe. Tinha o que se chama de prostituição cultual. Já falei com vocês quando nós estudamos no Novo Testamento, as cidades da Grécia que tinham a prostituição cultual, e lá era exatamente esse ambiente em que tinha prostituição cultual. E não somente isso, por estratégia dada pelo Balaão ao Balaque, as mulheres começaram a se infiltrar e se oferecer para serem ou esposas ou concubinas dos israelitas. E essas mulheres convidavam os filhos de Israel aos sacrifícios dos seus deuses. Depois que elas estavam no domínio, no poder, e eles, uma coisa totalmente nova, olha Satanás aí trabalhando, uma coisa totalmente nova, aquele culto lá, só os sacerdotes que podem participar, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Aqui não, aqui a gente tem um contato direto com os deuses. E sabe como é que os deuses se agradam? Fazendo muito sexo. Aí, pronto, é o paraíso. Acharam um paraíso novo. Era o que eles queriam. E as mulheres vão, convidam, aí Israel entrou de sola. Esqueceram até que um dia ouviram falar em Javé. Esqueceram, Luciano, que tiveram. Alguém já ouviu falar? Vocês já ouviram falar desse Deus aí de Israel? Embarcaram na canoa furada. E o povo comia e se prostrava perante esses deuses. Êxodo 20, está totalmente esquecido. Mas as sanções pactuais. Já estão lá, o gatilho já está, é a arma apontada, Quando vocês servirem a outros deuses, já sabem que o visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então vocês vão pagar, o filho de vocês vão pagar os netos e os bisnetos. Então olha aí que tragédia que o pecado traz. E eles então foram para lá, aí já viu, nós percebemos que há uma convulsão em todo o povo. E diz mais aqui: o povo comia e se prostrava perante esses deuses, assim se juntou a adoração a Baal Peor. Então o Peor era um determinado lugar e o Baal, que era o Deus entronizado neste lugar chamado Peor. Daí ele se chama de Baal Peor, que é o Baal que está na localidade de Peor. Então, Peor é um topônimo, é um lugar, nome de lugar. E então o Baal é uma divindade, que inclusive a divindade maior dos moabitas era chamada de Quemos. E então esse lugar específico tinha essa divindade aí, o Baal, que é um que vai perceber toda a história de Israel. Você vai perceber que esse Baal aí é o grande problema na entrada dele ali e convivência no meio dos cananitas, dos cananeus. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Então, o que é a ira de Deus nesse caso específico? É simplesmente a deflagração das injunções do pacto e a punição devida ao pecado cometido e a quebra da aliança. É algo que acontece automaticamente. Então, veio o pecado de Israel, veio a sentença de Deus, e aí nós depois vamos descobrir que isso acontece porque deflagra nesse momento o quê? Uma praga entre o povo, que começa a matar o povo. E o povo começa a morrer. Os que pecaram começam a morrer. Uma coisa importante aqui
nós observarmos, desse versículo, vou colocar aqui o versículo 3, diz que Israel Israel se juntou, ou seja, o povo foi como um todo, né? A notícia chegava lá, rapaz, o negócio é bom lá, o negócio é bom, viu? O negócio lá é bom, a adoração lá, todo mundo participa do culto, o negócio é bom mesmo, é inclusivo, é um culto inclusivo, né? E as moabitas, rapaz, olha aí, são mais deusas, né? São mais sacerdotisas lá, e o negócio lá é bom. Então, entraram de sola no céu. O negócio é bom. O negócio é bom, mas é bom e a praga vai e deflagra. Né? O que acontece? Quando a praga deflagra, quando ela começa a acontecer no meio do povo, e começa a morrer gente, morre um, morre outro, morre outro. Né? O pecado é bom, né? O salário do pecado é a morte. Vem, morre um, morre outro, e começa a morrer gente de todo lado. Você vê que a coisa se espalhou tanto, o pecado era uma coisa assim, convulsiva, né? Deve ter ido, mas as moabitas, para dar conta dos israelitas lá, deve ser difícil, porque a turma entrou mesmo de solo. Mas é um espírito maligno, estavam nelas. Hein? Elas estavam com espírito maligno. Com certeza. Para entrar nesse tipo de adoração. Aí pode fazer fila. Pode fazer fila. Essa é boa. Aí vejam só a próxima pergunta. A próxima pergunta. O que o Senhor mandou que Moisés fizesse e o que aconteceria quando isso se fizesse e o que Moisés ordenou aos juízes que eles o fizessem? Entra aqui uma determinada determinação de Deus, versículos 4 e 5, que o leitor atento precisa prestar atenção, tá? Que diz aqui, e o Senhor, versículo 4 e 5, e o Senhor disse a Moisés, então o Senhor disse a Moisés, o que ele diz? Prenda todos os chefes deste povo, enforque-os diante do Senhor à luz do sol, ou seja, é para matar esses chefes do povo. Aqui Deus está tomando o quê? A liderança como sendo responsável por aqueles que são liderados. Então, se o líder induz o povo ao erro, o primeiro a ser cobrado é o líder. Então, Deus faz essa colocação muito clara para Moisés, dizendo para o que ele deveria fazer. Eles têm que ser mortos e coloca os corpos deles desonrados aqui, expostos à luz do sol, para que todos vejam. E é uma medida de fazer o quê? De refrear o pecado, porque a praga já está mostrando que o pecado não compensa. Porque foi uma reação em cadeia também, assim como eles, numa reação em cadeia, se entregaram ao culto profano e idólatra de Baal, lá em Peor, assim também o pecado vem na sua destruição e alastrou no meio do povo, e cadáveres para todo lado. Cadáveres para todo lado. E isso ia acontecer de destruir toda a nação de Israel, ou seja, pelo menos esses homens que foram os protagonistas dessas atitudes de ceder aos encantamentos das mulheres moabitas e tomá-las como concubinas e uns até tomando-as como esposas, contrário àquilo que estava determinado por Deus. Tá? E Deus dá essa ordem a Moisés. Então Moisés faz o quê? Então Moisés disse aos juízes de Israel, ele atenua a ordem de Deus. Cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração
a Baal Peor. Ou seja, ele atenua a penalidade, né, e diminui a sentença de Deus, mas não toma nenhuma atitude. De fato, você não tem nenhuma informação de que isso foi feito. E a coisa fica sem Deus cumprir aquilo que ordenou. Vontade diretiva. Vem vontade aprovativa. Nada é feito, aí Deus continua matando. E a praga está matando. E a praga está matando. E eles estão numa situação totalmente... Moisés fica numa situação assim de inatividade. Isso já aconteceu outras vezes, né? Quando ele chegava numa situação de crise, assim, quando o povo queria apedrejá-lo, o que ele fazia? Caía com o rosto em terra e não sabia mais o que fazer. Aí Deus, faz isso, levanta aí, né? Toma essa atitude. E também diante do Mar Vermelho, lembra? O que aconteceu quando ele estava sob pressão? O que Moisés fez? Apavorado, gritando, né? Apavorado, sem saber o que fazer. Peraí, por que você está clamando a mim? Haja! O que você tem na mão? Tem uma vara aqui, um cajado. Então mete esse cajado aí na água. No momento de crise, no momento de tensão, ele fica inerte. Não age segundo a disciplina que Deus manda executar. E o negócio começou e continua, né? O pessoal que não está nem aí para os que estão morrendo, os que estão vivos, continuam no pecado, continuam no desafio ao querer de Deus e convictos daquilo que estão fazendo. Está dando para pegar a história? Está dando para entender o que acontece na história? E a praga está matando. A próxima pergunta vai nos levar ao versículo 6, que é o versículo que vai fazer a transição. Então isso aí pinta o cenário. Então já deu para perceber o cenário. Os israelitas, vão, por convite das moabitas, lá para o seu lugar de adoração, se metem na prostituição cultual, né? Adoram ao Baal, né? E Deus dá uma forma de aplacar a sua ira, ou seja, como reverter a sentença. O salário do pecado é a morte, e sem morte, sem derramamento de sangue, não há expiação do pecado. Então Deus mata os líderes, porque eles são os responsáveis, e todos aqueles que entraram no culto de Baal, sendo os líderes, induziram obviamente o povo, né? É como um pastor vai para o erro, aí a igreja toda vai junto. Então é exatamente o que acontece aqui. Os líderes entram no erro e aí todos os liderados de todas as tribos entram no erro e vão lá para a adoração do Baal. Então o culto lá de Baal estava um grande avivamento. Acho que teve um avivamento como eles nunca viram, né? Tanta gente frequentando o templo do Baal lá nas colinas, né? O negócio deve ter ficado sério, tá? Aí o que acontece? O versículo 6 vai mostrar o que? Uma transição quando acontece um episódio em que o indivíduo aproveita a inépcia, a inatividade, a falta de ação de Moisés e, numa atitude provocativa, o que é que ele faz? Quem estava chorando diante da tenda do encontro, ou tenda da congregação, e que atitude assintosa, provocativa, um israelita tomou diante dos olhos de Moisés e da congregação dos israelitas? Tá? Eu reformulei a pergunta, né? Porque ela foi feita assim: o que o homem israelita trouxe afrontando a Moisés e aos seus irmãos, o que ele e essa pessoa faziam fingindo estarem arrependidos? Então, na realidade, foi uma falta de compreensão de fato do que o texto está querendo dizer, né? E geralmente nesse caso específico, como é que a gente faz? Eu coloquei um artigo para vocês que eu escrevi para explicar, como é que se faz numa situação dessa. Bem, você não tem conhecimento de hebraico, então
que é aconselhável você fazer para dirimir algumas dúvidas? Porque se você compreende que o casal estava chorando, você lê o texto na versão revista e corrigida. O que diz a versão revista e corrigida? Vamos lá. A versão revista e corrigida traduz literalmente. Aqui é revista e atualizada, e aqui é revista e atualizada. Vamos ver, revista e corrigida. Aqui. A revista e corrigida, versículo 6. Vou passar para cá. A revista e corrigida no versículo 6, aumentar aqui um pouquinho. Diz: eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Aí o que acontece? O leitor pode ser induzido a entender que esse rapaz e essa moça estavam chorando diante da tenda da congregação. Se você entende o texto assim, o que acontece? Você vai dizer que eles estavam ali bem. Pelo que eles depois vão fazer, né? Então esse choro é um choro de fingimento. Ou seja, você vai ter uma compreensão totalmente diferente daquilo que o texto de fato está querendo dizer. Porque quem é que está chorando diante da tenda da congregação? Moisés e os filhos de Israel. Chorando eles vão retomar aqui os referentes mais próximos, Moisés e a congregação, e não um referente remoto. Se você fizer um vínculo aqui com um referente remoto, que está lá no início, um homem e a mulher, o que acontece? Aí você vai compreender o texto totalmente diferente. Foi o que aconteceu na formulação dessa nossa pergunta. Então, o que eu faço geralmente? O que eu indico para você? Se você não tem conhecimento da Bíblia hebraica, você não tem conhecimento da sintaxe do hebraico, né? Então, o que se deve fazer num caso desse? Uma análise sintática da língua portuguesa, eu imagino ser suficiente, porque o referente mais próximo. Quem sabe, pelo menos a sintaxe portuguesa é o referente mais próximo que é tomado aqui. Aí o deixar aí deixar resolve. O Celso Cunha, lindo, o Sidney, né? É muito fácil, chorando eles quem? Moisés e a congregação. Você começa sempre pelo referente mais próximo, nunca esse referente remoto, porque se o objetivo do autor fosse mostrar que eles estavam chorando, então o que acontece? Ele colocaria essa frase fazendo um deslocamento do sintagma lá para o início, não é? Então veio um homem dos filhos de Israel e trouxe uma midianita perante os olhos de Moisés e toda a congregação dos filhos de Israel. Veio um homem e uma mulher, né, e vai descrever chorando diante, né, da tenda da congregação perante Moisés e os filhos de Israel. A vírgula ali então, ela é fundamental. Aí o texto hebraico vai dirimir toda essa dúvida, mostrando que o pronome pessoal aqui vai retomar os referentes mais próximos. Inclusive, eles aqui se referem a Moisés e a congregação dos filhos de Israel. Então, é muito importante. A regra é simples. Mas, quando acontece você não ter o acesso, esse texto, de repente, está ambíguo. Ok, digamos que ele esteja ambíguo. Como é que se soluciona? Pega outras versões e dá uma lida. E aí eu escrevi esse artigo, exatamente, aproveitei para dar uma aulinha para o pessoal do grupo de pastores, né? E reformulei a pergunta 3 da seguinte maneira: quem estava chorando diante da tenda da congregação, não é o tenda do encontro, e que atitude assintosa, ou seja, provocativa, um israelita tomou diante dos olhos de Moisés e da congregação dos israelitas? Ao ler o texto original em hebraico, que apresento no final desse post, verifiquei que a tradução de Almeida Revista e Corrigida pode induzir a uma compreensão equivocada do texto de Números 25, versículo 6. Nem o texto hebraico, nem o texto em português, só seguiu o Bechara e o Celso Cunha, afirma que o israelita atrevido e a midianita estavam chorando, fingindo arrependimento. Por uma leitura superficial apenas de Almeida Revista e Corrigida e Almeida Revista e Atualizada, podemos chegar a essa conclusão errônea
de que o israelita atrevido e sua mulher, ou concubina, midianita, estavam chorando diante da tenda do encontro. Não obstante, a partir de uma leitura atenta do texto hebraico, podemos dirimir esta ambiguidade. Aí, qual é a saída? Quando nos falta competência linguística que nos permita ter acesso ao texto em sua língua original, podemos consultar algumas versões contemporâneas e elas nos prestarão enorme auxílio. Pega KJA, King James atualizada, pega a nova versão internacional, você pega até a nova tradução na linguagem de hoje, foi a que fez a melhor forma de dirimir a ambiguidade, fez o deslocamento do sintagma que se referia a Moisés e à congregação, colocou no início da tradução. E aí então facilitou enormemente. O problema de se basear apenas em uma versão e desconhecer a língua original pode nos levar a muitos entendimentos errôneos do texto bíblico. Dos textos bíblicos. As versões, muitas vezes, são ambíguas, ou seja, têm duplo sentido. Ou possuem até mesmo inconsistências internas, como nós vimos lá na questão de Deus não tenta ninguém, e lá no versículo, Deus tentou Abraão. Olha, se ele não tenta ninguém, como é que ele tentou Abraão? Tem uma inconsistência interna. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ué, Deus se arrependeu de ter criado, de ter feito o homem. Ué, então tem uma inconsistência interna. Não na Bíblia, mas na tradução que se fez lá do Nahum, que eu já expliquei para vocês. Então as versões acontecem de elas terem esses problemas, porque nenhuma versão é perfeita. Então é preciso que se tenha, se faça essa análise, e aí então muitas das vezes se chegam a conclusões errôneas, como o meu nome é Já. Né? Aí saiu aquele sermão, ele não é depois, ele não é antes, ele é agora, Deus vai te dar vitória agora! Isso é aquela explosão de glória, aquela coisa, sapato de fogo para todo lado. O trovão lá. É só aquele trovão, né? Danal. É? Hein? Igual Danal. Danal, Uma interpretação do hino, né? Pois é, do hino dá para cima. Solta o cabo, Danal. Ou seja, essas coisas acontecem pelo fato de se desconhecer que já ali não é o advérbio, né, de tempos desse momento agora, desse instante. Já ali é uma corruptela, né, é uma forma sincopada, né, de Yahvé. Então aí você tem ali uma forma que vai fazer com que o Yahvé fique simplesmente, a última sílaba é elíptica, né, acontece uma elisão, e fica só o Yah, que vem para o português como todo iota lá como todo Yud, né, do hebraico, vem como J para a língua portuguesa, passando pelo latim iota, e etc, etc. Aí então vem o Já, inclusive nas versões antigas é traduzido como Já, J-A-H, para não deixar essa dúvida. Né? Mas o pregador pegou lá, o nome dele é Já. Hoje meu sermão está feito. Não preciso mais nada. Né? E aí soltou-lhe a pérola. Não é, Rodrigo? O nome dele é Já. Então não é depois nem antes. É agora, é a tua vitória, vem agora! É aquela coisa, né? Acontece esses fenômenos. Então o interessante é que nas versões mais... Até nas revisões já mudaram essa colocação, para poder não haver essa ambiguidade da palavra já, o pronome, né, no caso advérbio, e a pessoa confundir aquela síntese que veio para a língua portuguesa como já, né, do J-A-H, que vem lá do Javé, Javé, e aí então já, aí então, para evitar esse problema, as versões hoje colocam Senhor, pronto, que aí não dá problema. Ou Jeová, a forma equivocada ali que persistiu na época na época da Reforma Protestante, da retomada dos estudos de língua hebraica. As versões muitas vezes são ambíguas, têm duplo sentido ou possuem até mesmo inconsistências externas. Esses problemas só podem ser resolvidos quando podemos ler e entender o texto na língua original e percebermos por que o autor diz o que diz da forma que diz. A análise morfossintática, ou seja, morfológica e sintática,
e estilística do texto original exige muita competência do intérprete. Esta competência será refletida se ele possuir a perícia do tradutor experimentado tanto na língua original quanto na língua receptora da tradução. Aí, na língua receptora da tradução, se ele conhece o Brechara, ele vai fazer o quê? Vai substituir essa última oração aí, como algumas versões fizeram, por uma oração relativa, por uma subordinada relativa, né? Diante de Moisés e da congregação dos filhos de Israel, que estavam, ou também enquanto estavam eles chorando perante a tenda da congregação. Só essa mudança, na hora de traduzir, vai eliminar toda essa dificuldade, porque o hebraico diz verreima, né? Então estava lá, e eles. Pelo que eu entendi, parece que esse ponto aí de eles estavam chorando na frente da congregação, da tenda, é uma maneira de dizer que a coisa aconteceu ali naquele momento em que ele estava dando a ordem, alguma coisa assim? Não, o choro deles, observe bem que é uma transição. Esse episódio é narrado e não se diz quanto tempo, ou seja, que a praga já está acontecendo, o povo, Moisés e o povo de Israel estão ali diante da tenda da congregação, que era onde Deus mandava se chegar quando acontecesse algum problema. Eles tinham que chegar naquele lugar para poder lamentar, e estavam de luto pelos mortos, que já eram muitos, e estavam ali em luto, chorando e tudo mais. Aí que vem como é um episódio importante de tudo que estava acontecendo naquilo. Aí não foi narrado tudo. Moisés levantou, escovou o dente, né, penteou o cabelo. A narrativa é sintética. Então há um lapso ali. Não foi no momento. Então aí de repente chega esse indivíduo quando eles estão lá dentro da tenda da congregação, lamentando, e ao mesmo tempo não teve nenhuma ação para corrigir o pecado. Moisés não tomou a decisão que deveria tomar, e aí nesse caso específico ainda vem esse indivíduo para poder afrontar, né, e traz a mulher para lá, para sua cubá, né, para a barraquinha lá, né, e era um lugar onde eles iam, né, resolver segundo o costume dos moabitas e dos midianitas. Então, no momento desse, o que eles tinham que fazer? Cultuar a divindade. Então, vamos cultuar lá dentro da cabaninha. Então, fazer aquele mesmo culto lá do templo de Baal, e já agora dentro ali do arraial. Agora já não estão lá fora, agora vamos fazer a prostituição cultural dentro ali. Então, ele vai apresentar a garota dele lá e vai lá para a tenda para fazer, você já sabe o quê. E isso aí para ver se aplaca a ira dos deuses, que já estão na cosmovisão totalmente pagã. É aí que Finéias entra para poder resolver o problema. E, prosseguindo aqui, tal perícia, né, poderá fazer com que sejam dirimidas quaisquer ambiguidades para o leitor de sua versão. Como o texto traduzido da língua original precisa ser de fato retextualizado na língua receptora, ou seja, de modo que o leitor possa ler e não ter a dificuldade. O tradutor, ele tem que ser aquele tradutor que vai fazer com que o leitor entenda o texto. Assim como ele entendeu o texto na língua original, ele vai, na hora de traduzir, passar um texto que o leitor entenda o texto. Se a tradução ela é uma tradução que trabalha muito com o aspecto da formalidade, ou seja, ela segue quase que rigorosamente, né, a forma até da gramática da língua original. O que acontece? Ela pode produzir um texto ambíguo na língua portuguesa, né? E aí é o que acontece muitas das vezes. Geralmente há ambiguidades que são resolvidas com um simples movimento de cláusulas no eixo sintagmático. O que é o eixo sintagmático? É como os sintagmas podem ser movidos. Se a gente mover esse vorrina, esse chorando, para exatamente o seu referente e colocá-lo no início da frase, vai mudar o sentido? Não, mas vai deixar para o leitor quem de fato está chorando, deixar claro para ele quem está chorando. E se coloca aqui, há essa possibilidade remota, né? Mesmo há essa possibilidade muito remota, mas que o
deixar, resolveria. Sim, sim. Né? Mas aí então o que acontece? Se a pessoa não tem essa perícia, pelo menos faz o quê? Pega outras versões e vai ler e vai ter condição de resolver o problema. Tá? Neste caso de movimentação do eixo sintagmático, deslocamento, o texto hebraico está lá fixo, mas o tradutor vai fazer o quê? Bem, para não deixar dúvida, ele vai fazer o quê? Retextualizar de modo que o leitor possa compreender. A nova tradução da linguagem de hoje fez essa movimentação eficaz na última cláusula, tá? Desse eixo, no eixo sintagmático. Moisés e todo o povo estavam chorando em frente da tenda do Senhor, aí quando apareceu esse indivíduo e fez o que fez. Então, só esse deslocamento no eixo sintagmático já dá toda uma clareza de mente para o leitor, para saber quem de fato estava chorando e entender o que aconteceu naquele momento ali. Porque senão você pensa que eles estavam chorando, fingindo arrependimento, de repente vão falar para o bem bom, ué, que choro é esse? Aí você vai entender, isso é um choro de fingimento. Entendeu? Mas na realidade não é isso que aconteceu. Era Moisés e a congregação e todo o povo estavam chorando em frente da tenda do Senhor, de luto pelo que estava acontecendo, e o que estava acontecendo era por conta ainda de uma inatividade de Moisés. Ou seja, aí o Finéias vai aparecer como herói. Por que Deus o coloca como herói da história? Porque eu mandei você resolver o problema, te dei toda a solução e você não fez nada. E aí veio o Finéias e se levanta e resolve o problema. Percebe? Então, aí você começa, aí você tem uma compreensão do texto. E isso é muito importante. Já a NVI e a King James atualizada deram ao verbo conjuntivo, acoplado ao pronome de terceira pessoa da última cláusula ou oração, sua força de subordinada relativa. A King James atualizada traduziu a última cláusula que se lamentavam e choravam à porta da tenda do encontro. Então, já deixando nenhuma dúvida em relação a quem estava chorando. Moisés e a congregação, o referente mais próximo. Moisés e toda a congregação dos filhos de Israel, que se lamentavam e choravam à entrada da tenda do encontro. E a NVI traduziu assim, que choravam à entrada da tenda do encontro. O próprio contexto também ainda faz a gente entender. Dá para poder entender. Porque Deus passou para ele uma ordem, ele passou para o povo. Uma ordem triste. Você recebeu uma ordem daquela ali, vai matar os chefes. Os chefes das tribos. Todo mundo vai entrar em desespero, chorar, natural. Até os filhos morreram. Mas, infelizmente, ele deixou o negócio correr solto. Aí, enquanto ele está demorando a executar aquilo que Deus mandou, até na forma mais simplificada que ele deu a ordem de Deus, o que Deus mandou fazer, ele ainda não, reduz aí, que aqueles, vocês pesquisem aí para ver quais daqueles que se dobraram ao Baal Peor. Não foi isso que Deus disse. Deus pega os chefes das casas, os líderes que vocês já conhecem quem são, e executa e traz os corpos deles e coloca aqui exposto para todo mundo ver. Tem que ter um choque para poder parar isso, para saber que eu visito a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. Deus sempre age à base de razões morais. Isso é muito interessante. A última cláusula aí, que você vai ver no texto, tá? Reima, Vohim, Petar, Ochel, Moed. Então, e eles choravam, ou estavam chorando, aqui nós temos um particípio, Petar, na entrada, Ochel, Moed, na entrada da tenda do encontro, da tenda da congregação. Também poderia ser traduzido como uma oração coordenada. Desde que o pronome pessoal de terceira pessoa, reima, que é reima, refletisse a retomada anafórica dos referentes exatos, ou seja, estão mais próximos. E eles, entre parênteses, Moisés e toda a congregação dos filhos de Israel, estavam chorando diante da tenda do encontro. Pronto, facilitava para o leitor. O autor do texto, na língua original, olha a articulação, porque o autor disse que disse da forma que disse. O autor do texto na língua original, procurou manter a devida distância entre os primeiros referentes, o israelita e sua mulher midianita, e os últimos referentes, Moisés e toda a congregação dos filhos de Israel. Então você tem dois referentes, você tem que escolher. E quase sempre acontece o quê? Qual é a regra? O referente que o pronome vai retomar, a retomada anafórica, é o mais próximo, o referente mais próximo, Moisés e a congregação. Tá?
a fim de o leitor fazer a retomada desses últimos referentes pelo pronome pessoal, em terceira pessoa do plural, rema, que inicia a próxima cláusula, como é a tendência natural, e não os primeiros referentes, que estão bem distantes aí, nesse caso específico. Segue no texto original hebraico e as versões. Oi, fala. Pode perguntar. Estou Aqui perguntando, numa aula. ele matou ou não matou? Hein? Ele, os príncipes, a turma, o maioral, morreu ou não morreu? Estavam morreram porque Deus matou. Não, sim, mas... Deus matou os maiorais, Deus foi matando os maiorais, Deus foi matando o povo, 24 mil morreram. A execução não foi feita, só um que morreu, não? Não, a execução, quando Deus mandou, só um que morreu executado. Ah, sim, e esse um aplacou a ira. Esse um aplacou a ira. Porque cumpriu o que Deus mandou. É, porque o apóstolo Paulo, lá na frente, ele fala que morreu 23 mil. Uhum. Aí às vezes eles morreram depois, entendeu? Ah, não, com certeza Era só foi. uma- Pelo menos está vivo também. Não, de executado. Daí então o que acontece? Você vai perceber aqui, o texto original ele é bem claro naquilo que ele diz, né? Veinei ish mibnei Israel bar. Então veio um homem dentre os filhos de Israel, mibnei Israel. Vaiakrev el Echav. Então ele chega e se apresenta aos seus irmãos, no caso aqui aos seus parentes, né? Et quem? Et Hamidianit. Então ele apresenta a Midianita aos seus parentes, né? Aos seus irmãos. E aos olhos de quem? Leinei Moshe, diante dos olhos de Moisés. O Leinei Kol Adat Bnei Israel, diante de toda a congregação dos filhos de Israel. E aqui vem logo a última cláusula. Vehema vorim petach ochel moed. E eles choravam ou estavam chorando diante da tenda da congregação, perante a porta da tenda da congregação, a tenda do encontro. Tá? É uma leitura que vai ver que esse Reima está retomando Moshe, aqui, e Bnei Israel. Moshe e a congregação, né? Adat Bnei, Kol Adat Bnei Israel. Toda a congregação dos filhos de Israel. Daí o que acontece? A versão revista e corrigida coloca aqui, coloquei toda a congregação dos filhos de Israel chorando eles. Quem? Aí eu botei quem? Diante da tenda da congregação. A King James atualizada traduz: eis que chegou um homem israelita trazendo para junto de seus irmãos uma mulher midianita, sobre os próprios olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel. Gente morrendo, e eles ali, né, chorando, lamentando diante de Deus, num luto por conta dos mortos, que a praga que tinha se desencadeado. Nós vamos ser informados mais à frente dessa praga, né? Muita gente morta já, e numa escalada de morte que continuava. E ele chega e vem aqui, diz aqui, perante os olhos de Moisés, sobre os próprios olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, que se lamentavam e choravam a entrada da tenda do encontro. Esse que, transformando exatamente esse eles lá do texto Reima numa oração relativa, uma cláusula relativa, vai vincular exatamente com os últimos referentes. Fica muito mais fácil do leitor entender. A NVI faz a mesma coisa. O israelita trouxe para casa uma mulher midianita na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam a entrada da tenda do encontro. Tá? Agora, a nova versão, a nova tradução na linguagem de hoje, que muitas das vezes é mais uma paráfrase do que uma tradução, ela foi muito mais feliz no deslocamento do Sinai. Olha como é que ela faz. E Moisés e todo o povo estavam chorando em frente da tenda do Senhor. Ponto. Tá?
Então um dos israelitas levou uma mulher midianita para dentro da sua barraca, na presença de Moisés e de toda a gente. Agora eu vou colocar uma questão... Uma análise literária que eu faço, né? Ou seja, da semiótica do texto, porque isso é importante. E eu vou colocar para vocês uma questão muito importante. Aqui você tem o texto hebraico, que eu já li. Aqui tem o texto hebraico com a tradução para o... E eles, né? Você vai ver reima eles, e aqui também no interlinear, e eles, os que planteavam, né? Entrada, Peter, Ochel, Moed, a entrada da pergunta do encontro. Ok. Agora a questão é a seguinte: por que essa atitude assintosa desse simeonita? Desse filho de Simeão? Por que a inatividade de Moisés? Porque você, Moisés, sabe por que eu estou fazendo isso? Porque você também, você não casou com uma midianita? Onde Moisés estava? Não casou com a filha do Jetro? E ela era onde? Era o quê? De midianita. Mas as atitudes espirituais, uma era filho sacerdote. Não, preste atenção, Moisés é Moisés. Não, ele é ele. Sim. A atitude de Moisés é diferente da atitude dele. Sim. Tá? Mas o que acontece? Ele vai e analisa assim. Lembra da Miriam? A Miriam e do... Moisés pegou também uma mulher cuxita. Tá? E aí o que acontece? O líder está nessa situação. Aí chega esse indivíduo, Moisés pegou uma midianita, por que eu não posso pegar? Não é? Isso se torna uma afronta e Moisés fica inativo. Moisés fica inativo. Por quê? Porque ele também tem uma mulher midianita. Como é que você vai me corrigir se você está também na mesma... Percebe? Não necessariamente. Não, eu sei, preste atenção. Não porque... A intenção de Moisés não foi... Quero que vocês entendam o contexto. Olha só o contexto. Vamos aos itens e ler bem aqui. O que o senhor está querendo que a gente entenda é isso. Se você não tem moral para falar, você não tem moral para falar comigo. É o que ele pensou. O que ele pensou. Mas só que o problema é o seguinte: Moisés levou a midianita, casou com a midianita para se midianitizar? Não. Em nenhuma hipótese. Ele sempre se manteve na relação de fidelidade com Deus. A midianita que veio para Israel. Mas com o objetivo de fazer o quê? De servir também ao Senhor. Agora ele vai fazer o quê? Pega essa mulher midianita e já vê que todo mundo está adorando ao Baal lá no templo de Baal. Ele vai fazer isso ali dentro, perto da tenda da congregação. Constituíram 2 vezes. Não é as mulheres em si. Não. É que elas converteriam eles para o lado de lá. Exatamente. O Moisés converteu ela para o lado de Lá de cá. Aí é a diferença. Mas ele pensa o seguinte: se Moisés pegou uma midianita, então também vou pegar uma midianita e vou fazer exatamente o quê? Aí ele vai na água da midianita, que qual é o culto da midianita? Aí vai fazer a prostituição cultual na sua Cubá, lá, que é chamada Cubá aqui no hebraico, que é uma tenda. Era uma tenda abobadada, assim, que tem lá uma câmara como câmara nupcial. É como se ele chegasse: olha, estou apresentando a vocês aqui minha mulher e tal, e nós vamos aqui, estamos em lua de mel. E o pessoal chorando lá, e lamentando e tudo mais, na maior afronta, no maior assinte, né, numa atitude assintosa, para provocar. Você não fala nada comigo não, tá? Você também tem uma medianita na tua casa. A prostituição foi contra o Senhor. Percebeu bem o contexto agora? Daí então também a inatividade de Moisés, por conta de seus laços antigos com Midian. Também tem isso. Mas aí a questão de Moisés, assim, eu não posso julgar, né? Nós não estamos fazendo juízo de valor, simplesmente analisando. Mas a questão que sempre, minha esposa, ela é de Midian. Porém, ela é filha de um sacerdote do Deus Altíssimo, porque se a gente pega os relatos de Jetro, são atitudes totalmente diferentes. Agora, nada justifica simeonita. Nacional. Midian, sim, são nacionais. Porém, uma serve a Deus e a outra serve ao adversário, que é essa que você está. É claro que a atitude da interpretação do camarada é totalmente fora. Né? Totalmente. Mas é o que a Miriam também interpretou errado, quis condenar Moisés porque pegou a mulher cuxita e ficou leproso. É a justificativa do pecado. Então é uma coisa assim, você percebe bem? Sempre se busca uma razão,
E aí a gente percebe o quê? É nesse contexto que você percebe a inatividade de Moisés. Pode ser até que ele tenha ficado furioso, mas nada fez. Só acho que esse tempo foi longo, não dá a impressão que foi uma reunião ali rápida. Exatamente. O Senhor mandou, ele agiu, o cara não deu tempo nem o cara já entrou na frente e executou. Eu entendi. Porque a praga já estava matando o povo em Israel. Entendeu? Já estava matando. E aí o que acontece? Era uma hora de se pegar todos aqueles líderes e serem executados conforme o Senhor falou. No entanto, não se tem nenhum relato disso. Por que o Finéias aparece no texto como o herói da história? A ira de Deus. Agora que você vai pegar o peixe, porque ele vai exatamente cumprir o que está no verso 4. O que Deus mandou? Executa, dá para ser exemplo. Tem que ter exemplo. As mortes que estão acontecendo vieram como consequências do pecado. Mas nenhuma delas aconteceu por cumprimento daquilo que eu mandei fazer. Eu dei a forma. É Deus que dá a forma de aplacar o pecado. Percebe? Deus deu a forma. Tem que ser assim. Mas não foi feito como Deus falou. Aí vem esse indivíduo, ainda faz essa assinte e abre um espaço e legalidade para Finéias, que quem ele é. Vamos ler o texto? Tá? E aí então um israelita trouxe para casa uma midianita na presença de Moisés e toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, Finéias pegou. Poxa, essa afronta é dupla. Primeiro, contra Deus. E segundo, agora eles vão fazer as práticas deles aqui, né, e vai trazer essa mulher profana para dentro. Né? Vai morrer todo mundo. Agora acaba tudo. Por isso que o tempo manda muito. Parece que foi uma reunião ali na hora, ali, na flor da pele, peraí. Uhum. Por isso que o Ian Douglas até diz, você sabe qual foi a atitude de Moisés. Se ele quis ir lá e o Finéias viu, não, você fica quieto, deixa que eu vou resolver o problema. Ninguém sabe, a narrativa não traz esses elementos que você só pode especular. Tá? Mas o que se percebe aqui é que o Finéias vai entrar como herói da história. Por quê? Por que ele vai entrar como herói da história? Exatamente porque ele cumpriu aquilo que Deus falou. Deus mandou executar. E aí quando executa, aí a praga, pronto, agora sim, a minha palavra foi cumprida. Enquanto está sem disciplina, olha o problema, olha a dificuldade. Tá? Nós não temos lições disso no nosso próprio meio. Quando acontece de um pecado ficar sem disciplina na igreja, como a igreja sofre, não é? O senhor falou toda vez, quando entra um ladrão na igreja, tem pecado na igreja. Eu estou dando um sinalzinho de coisa errada. Percebe? Então é exatamente nesse momento que a gente vai perceber, o pecado está fazendo o seu trabalho, né? Que é a destruição. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Esse é o trabalho dele. E usa Balaão agora para ser o pivô, para poder desencadear isso. E aí, Finéias viu isso, apanhou uma lança, porque ele era, aí o Finéias vai se colocar como, ele era um dos levitas que guardião, ele era um daqueles que era guardião da santidade do templo. Era a missão dele. Nesse caso específico, o que acontece? Nós temos aqui uma profanação em muitos níveis. É algo que está afrontando a Deus, agora está afrontando a Moisés, a autoridade do líder, está afrontando o sumo sacerdote, está afrontando tudo. E o próprio templo do Senhor. Porque agora ele trouxe o pecado para dentro de Israel. Essa foi a síntese, foi enquanto eles estão lá nas montanhas, adorando ao Baal Peor lá, fazendo o pecado lá, embora a praga esteja aqui, refletida dentro de Israel, agora o que acontece? Ele vem e traz o pecado para dentro de Israel. E vai fazer, na vista de todo o povo, todo mundo. Perdeu a vergonha. Totalmente. Deu para perceber? Aí então, Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança e seguiu o israelita até o interior da tenda e o atravessou os dois com a lança. Estavam no bem bom, né? Atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então pegou os dois. Então cessou a praga contra os israelitas.
Hein? Bruto, né? Tá? Aí veja bem. Vamos sequência aqui, para a gente finalizar as perguntas. Já respondemos então a pergunta 4, que Finéias, filho de Eleazar, lançou mão e pegou quando viu o homem e a mulher assintosos dirigindo-se para a tenda, né, a Cubar, lá, no hebraico, o que ele fez a ambos e o que cessou em Israel. Então, reformulei a pergunta, né, para poder ela fazer sentido. Tá? E Moisés e o povo choravam diante da tenda do encontro. Aí já ficou claro, né? Aí a quinta pergunta: por que foi aplacada a ira de Deus e cessou a praga entre os filhos de Israel naquele dia? E quantos mil foram mortos pela praga naquele dia? Na realidade, aqui não diz que é naquele dia, né? O importante é saber que houve um lapso de tempo. Né? E aqui os versículos 9 ao 11. É uma sessão das mulheres dentro da tenda, Cubar. Versículo 9 ao 11. Mas os que morreram por causa da praga foram 24 mil. Então, 24 mil. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas. Por quê? Por quê? Pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Daí, por que Finéias ele aparece então e se torna o herói da história com uma atitude dessa? Porque ele fez aquilo que Deus mandou. E Moisés tentou dar uma... Nossa, pega os magistrados aí, né, dá um processo jurídico, né, direito de defesa, vamos fazer um negócio assim mais brando, tá? E o tempo está passando e a pessoa está morrendo. 24 mil. E eles param lá e vão chorar diante da tenda do encontro para ver se Deus aplaca a ira, para ver o que acontece. Ninguém tem... Mas a ordem já estava dada no versículo 4. A minha cabeça eu já fico pensando, olha, eu não sei se procede, a gente não tem informação disso, então, mas a minha cabeça fica pensando, quando ele manda matar os juízes, matar os maiorais, e daí a pouco eles vão para a porta, para a tenda da congregação, e eles começam a chorar, e daí a pouco um homem só morre, eu penso que, será que eles não estariam ali pedindo a Deus, ou não, vamos resolver de outro jeito? É uma saída, por isso que houve a inatividade. Exatamente, uma saída, não, vamos matar esses... Você não lembra como é que... você não lembra como... Você não lembra como das outras vezes ele fazia assim? Entrava lá, prostrava diante da tenda do encontro e ficava esperando Deus falar. Só que Deus já tinha falado o que ele tinha que fazer. Só que era uma medida muito drástica. Para pensar, você já conhece Moisés, né? Intercedia pelo povo e tudo mais. Então, nesse momento específico, não precisa de tanto assim. Peraí, vamos ver se a gente consegue amenizar a situação. Dá para entender o aspecto humano da questão. Mas só que não era por aí. O Finéias, então, Deus... Opa, peraí, o que Deus mandou fazer? Então, e Finéias já é da nova geração. Ou seja, então já a velha geração não vai resolver, aí aparece um da nova geração, o que Deus falou para fazer? Não é isso? Então, peraí, foi lá e resolveu o problema. Também, esse Finéias agiu também por impulso. Foi por impulso. Pronta. Ele percebeu todo o cenário. Vivendo um drama. O cara entra a cara dura ali, ó, pera lá. E ele percebeu todo o cenário. O que ele tinha que fazer? Primeiro que ele já vem com a mulher de fora, a estrangeira, que era uma das protagonistas para Deus mandar a praga. O povo está de pranto. O que eles tinham que fazer? Se unir ao povo ali, pelo menos, né? Em pranto. Mas ele ainda chega,
Oh, aí, eu estou aqui, vou pegar aqui, vou pro bem bom ali. Entendeu? Aí Finéias foi o que se levantou lá E o Senhor fala resolveu. que o zelo dele estava nele. Exatamente. Mas foi por impulso É a divino. ira. É, É a ira do Finéias também, na hora. é isso, às vezes que eu fico com raiva, é isso. Tá vendo, Catiúcia? Você não ouviu essa, né? Eu falei que o zelo o zelo do Finéias, né, provocou, ele estava imbuído da ira de Deus. Aí o Reginaldo está dizendo, tá vendo? Quando eu fico com raiva é por causa disso. Você tem que o zelo de Zelo Deus. demais. Cuidado aí, cuidado. Não vai a esse extremo, não. Isso aqui não está abrindo precedente, não, viu? Aí, próxima pergunta vem exatamente dizendo o que Deus faz com o Finéias. O que Deus deu como recompensa a Finéias pelo que ele fez ao homem e à mulher, e qual o nome do homem e qual o nome da mulher. Versículos 12 ao 15. Por uma questão de ênfase, né? Por uma questão de ênfase. Diz aqui, diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Aqui vem o Berit, né? Aqui, Beriti Shalom, né? É um concerto de paz com ele. Porque ele foi o que aplacou ali ele aplacou a ira de Deus, que se não fosse freada, ia morrer todo mundo. Né? Ia morrer todo mundo. O povo ia ser extinto. 24 mil mortos já foi uma perda enorme. Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz, Briti Shalom, dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo. Olha aí. Porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez a propiciação pelos israelitas, ou fez a expiação pelos israelitas. Ou seja, ele fez exatamente o que Deus mandou fazer e, no entanto, não foi feito. Vamos tentar dar uma amenizada, vamos tentar uma coisa mais light, né? Moisés tentou, pega aí, abre um processo aí, verifica direitinho, levanta aqueles, né, responsáveis, tal, que adoraram ao Peor, e executa mais. E nada foi feito. Né? Nada foi feito. E o negócio, quando fica frouxa, esse indivíduo, vou ficar aqui não, vou para lá. Vou levar ela para lá para mim. Aí ele veio com ela de lá e foi para ali, para o meio dos israelitas. E aí chega, Moisés, tudo bem, tranquilo? Papo firme, estou lá. Às vezes ele nem sabia também dessa notícia. Às vezes ele estava inocente, né? Às vezes ele estava vindo de lá na manhã, chegou na reunião ali na hora. Não, 24 mil mortos. Mas ele chegou na hora da reunião. Na hora, mas toda a congregação reunida. Todo mundo chorando, aquele pranto terrível. Deu tempo de perguntar? Não, inocente ele não estava não. Inocente ele não estava não. Inocente não, eu estou querendo defender ele. Ele foi lá. Eu já estou ficando. Não, o cara... Como é que é? O Senhor já está te consumindo, né? Tá querendo defender ele. Eu vou ficar inocente. Não, velho. Inocente não quer dizer assim, o cara chega na hora ali, tá lá falando sobre isso. É indefensável. Passa direto. Não tem, esse aí não. Mas não fala que é perante os olhos. Adianta advogado, não. O que é? Fala que perante os olhos de Moisés. Então ele fala o seguinte, né? O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri. Qual era o nome dele? Zinri, filho de Salu, líder de uma família simeonita, Simeão. E o nome da mulher midianita que morreu era Cosbi, filha de Zur, chefe de um clã midianita, e não simeonita, como está nessa sua Bíblia aí, sua pseudo-Bíblia aí. Foi um erro de quê? Gráfico. Está aqui bem claro. Não, aqui também. Está errado mesmo. Está errado também. Bemidianhu. Ele era de Midian, rei Midian. Né? Aqui, ó. Beit Av, né? Que é a casa paterna
um patriarca lá. Be-Midian, Hu, ele era o pronome que foi para o final. Então, aí o que acontece nesta atitude? O que vai acontecer agora? Essa mulher não era uma mulher qualquer. Ela era uma mulher de projeção dentro dos midianitas. E aí essa notícia chega lá, aos midianitas. Aí o que vai acontecer? Vai ter conflito e guerra entre os midianitas e Israel. E é a sequência do que vai acontecer. E é o que a gente vai ver na última pergunta agora, que fecha lá no capítulo 31. E aí, então, como consequência, versículo 16, a sétima pergunta aqui, segundo a ordem que o Senhor deu a Moisés, o que Israel teria que fazer aos midianitas e quais as causas pelas quais deveriam fazer? Versículo 16 ao 18 na nossa Bíblia em português. E o Senhor disse a Moisés: tratem os midianitas como inimigos e matem-os, porque trataram vocês como inimigos quando os enganaram no caso de Peor e de Cosbe, filha de um líder midianita, mulher do povo deles, que foi morta pela praga que enviei por causa de Peor. Aqui já pega o local, né, como sendo o local do pecado, o local onde iniciou toda essa tragédia, onde estava o templo de Baal, do Baal. Tá? E aí então vem esse conflito. Aqui na Bíblia em português, o versículo, depois da praga, aí vem aqui, ó. Depois da praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão. Vocês vão perceber aqui que o versículo 19 termina no capítulo 25 com o versículo 19 em hebraico. Vaihi acharei ha-magefá. Depois da praga. A última pergunta. Eis que sinto um cheiro suave às minhas narinas, então já está na hora do almoço. A última pergunta. Quem foi o conselheiro que aconselhou as mulheres moabitas e midianitas a fazerem com que os filhos de Israel pecassem contra o Senhor? Balaão. Vamos aqui ao versículo 16 aqui, do capítulo 31. Tá? Foram elas, né? Aqui, vamos lá o texto. Capítulo 31. Houve a guerra entre a vingança aqui contra os midianitas, né? E o Senhor disse a Moisés: vinguem-se dos midianitas pelo que fizeram aos israelitas. Depois disso você será reunido aos seus antepassados. Então Moisés aqui já está sendo avisado que ele vai morrer. Então Moisés disse ao povo: armem alguns dos homens para irem à guerra contra os midianitas e executem a vingança do Senhor contra eles. Enviem à batalha 1.000 homens de cada tribo. Quantos no caso? 12.000 homens. 12.000 homens armados para a guerra, 1.000 de cada tribo, foram mandados pelos clãs de Israel. Moisés os enviou à guerra, 1.000 de cada tribo, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou consigo objetos do santuário e as cornetas para o toque de guerra. Lutaram contra Midian, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam os 5 reis de Midian: Evi, Requem, Zur, Ur e Reba. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Então, ele que provocou todo esse problema. Os israelitas capturaram as mulheres. Qual eram as mulheres? Midianitas. Então capturaram as mulheres midianitas. Mataram todos os homens e capturaram
as mulheres e as crianças midianitas, e tomaram como despojo todos os rebanhos e bens dos midianitas. Queimaram todas as cidades em que os midianitas haviam se estabelecidos, bem como todos os seus acampamentos. Tomaram todos os despojos, incluindo pessoas e animais, e levaram os prisioneiros, homens e mulheres, e os despojos a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à comunidade de Israel em seu acampamento nas campinas de Moabe, em frente a Jericó, lá no nordeste, conforme mostrei no mapa. Moisés, o sacerdote, e Eleazar e todos os líderes da comunidade saíram para recebê-los fora do acampamento. Mas Moisés indignou-se contra os oficiais do exército que voltaram da guerra, os líderes de milhares e os líderes de centenas. Vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso do Peor. Aí que a história se torna clara. Lá na frente. De modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Agora matem todos os meninos e matem também todas as mulheres que se deitaram com o homem, mas poupem todas as meninas virgens. E aí todos vocês que mataram alguém, que tocaram em algum morto, ficarão 7 dias fora do acampamento. No terceiro e no 7º dia vocês deverão purificar-se a si mesmos e aos seus prisioneiros. Purifiquem toda a roupa e também tudo que é feito de couro e de pelo de bode ou de madeira. Depois, o sacerdote Eleazar disse aos soldados que tinham ido à guerra: esta é a exigência da lei que o Senhor ordenou a Moisés: ouro, prata, bronze, ferro, estanho, chumbo e tudo que resista ao fogo vocês terão que passar pelo fogo para purificá-los, mas também deverão purificá-los com a água da purificação. E tudo que não resistir ao fogo terá que passar pela água. No 7º dia, lavem as suas roupas e vocês ficarão puros. Depois poderão entrar no acampamento. E aí vem a divisão dos despojos, e aqui então você tem o que aconteceu para que se pudesse ter uma noção, né, do pano de fundo de todo aquele episódio, de toda aquela tragédia. Lido numa sequência, não dá para você entender o que está acontecendo. De repente, estava tudo tão bem, aquelas visões gloriosas de Balaão, e de repente acontece uma tragédia dessa. Qual o motivo? O que aconteceu? Então agora a gente já tem um panorama geral, uma visão geral da história, o que é muito importante. Dirimimos também aquela dúvida no versículo 6, aquela ambiguidade, e o que isso fica de lição para nós? O que nós podemos tirar de lição? Em Silmara, o que nós podemos tirar de lição? Já fizemos várias aplicações. Hein? No finalzinho aqui do sermão do Ian Dudley, o que podemos tirar de lição? Reginaldo? Foge do pecado. Foge do pecado. O pecado sempre traz as suas consequências. E como nós vimos naquele panfleto, ele sempre vai ser a propaganda do pecado, é aquela propaganda que ele é a coisa mais deliciosa do mundo. Né? É o mito da grama mais verde. Tem um livro com esse título, né? O mito da grama mais verde. Né? Então, esse livro fala sobre o adultério, mostrando que o diabo sempre pinta o pecado como uma coisa assim muito esplendorosa, algo que você nunca experimentou. Aí você vai na propaganda enganosa. É igual aquela propaganda que foi feita lá de St. Andrews, né? É exatamente assim. Quando chega lá depois, começa a ser mordido pelo escorpião, vê rato para todo lado, barata para todo lado, né? Ambiente sujo, imundo, e o pecado não traz bons resultados. Então a gente tem que ficar atento, porque hoje nós somos o povo de Deus, hoje nós somos o povo que estamos aí, e expostos ao mesmo inimigo que seduziu a Israel para transgredir a vontade de Deus, porque ele sabe que a única coisa que pode nos tirar do caminho da bênção
é a transgressão do pacto. E nós temos notícia de muita gente tirada do caminho. Nós não somos diferentes de nenhum deles, não. Grandes líderes e todos nós temos que ficar todos atentos, porque a forma que ele acha para destruir a nossa vida é nos fazendo pecar contra Deus. Então que Deus nos guarde e que nós possamos estar, né, nessa convicção de que o Senhor está conosco, que através do seu sangue nós fomos purificados, mas nunca podemos perder essa cobertura desse sangue. E estarmos sempre cheios de Deus e também revestidos de toda a armadura de Deus, para que possamos vencer todas as astutas ciladas do nosso adversário. E quando diz que são ciladas astutas, é porque elas mexem exatamente com o mecanismo do nosso ser que está ainda sujeito ao pecado. Nosso corpo não foi redimido. Nosso espírito está redimido. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, a natureza humana ainda não foi redimida. Só na ressurreição ou na transformação é que nós receberemos um novo corpo. Enquanto estamos desse, ele está sujeito a todo tipo de coisas, e é por isso então que a gente precisa vigiar, orar e pedir ao Senhor misericórdia para que nós continuemos na bênção de Deus e não sejamos objetos da ira de Deus, não a ira final, não a ira futura, mas na decretação que Deus faz quando alguém peca e esse pecado não é, né, perdoado. Mas temos um sumo sacerdote, né? Então qual é a forma? Cheguemos, pois, com confiança, onde? Ao trono da graça, para alcançarmos misericórdia e acharmos graça, a fim de sermos ajudados em ocasião oportuna. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, porém, sem pecado. Então que o Senhor nos coloque sempre com os olhos fixos nesse trono da graça, busquemos a graça de Deus, busquemos a proteção de Deus, para que sempre estejamos guardados e possamos dizer com o apóstolo Paulo no final da carreira: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está preparada, a qual o Senhor me dará naquele dia, o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. Que o Senhor nos abençoe e até o nosso próximo estudo. Amém. Amém. במדבר, פרק כ"ה. וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. ותקרנה לעם לזבחי אלוהיהן, ויאכל העם, וישתחוו לאלוהיהן. ויצמד ישראל לבעל פעור, וייחר אף אדוני בישראל. ויאמר אדוני אל משה, קח את כל ראשי העם, והוקע אותם לאדוני נגד השמש, וישוב חרון אף אדוני מישראל. ויאמר משה אל שופטי ישראל, הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור. והנה איש מבני ישראל בא, ויקרב אל אחיו את המדיינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל, והמה בוכים פתח אוהל מועד. וירא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקום מתוך העדה, ויקח רומח בידו. ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה, וידקור את שניהם, את איש ישראל ואת האישה אל קובתה. ותעצר המגפה מעל בני ישראל, ויהיו המתים במגפה 24,000. וידבר אדוני אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קינא לאלוהיו, ויכפר על בני ישראל. ושם איש ישראל המוכה אשר הוכה את המדיינית, זמרי בן סלו, נשיא בית אב לשמעוני. ושם האישה המוכה המדיינית, כוזבי בת צור,
ראש אומות בית אב במדיין הוא. וידבר אדוני אל משה לאמור. צרור את המדיינים והכיתם אותם, כי צוררים הם לכם, בנכליהם אשר נקלו לכם על דבר פאור ועל דבר כוזבי, ותנסי מדיין אחותם, המוכה ביום המגפה על דבר פאור. ויהי אחרי המגפה,